Fala galera, ligado aqui na Fórmula do MEI, tudo bem? Tô aqui com o Luizão hoje para gravar mais um podcast do MEI em casa, tá? E o assunto de hoje ele é fundamental, eu acho que é um dos mais importantes para todo MEI, para qualquer tipo de MEI, né? A gente vai falar a respeito de público-alvo, tá? E pra gente começar eu já quero mandar uma pergunta pra gente definir o termo, tá? Então, o que é o público-alvo e o MEI ele precisa mesmo ter um? É necessário mesmo ele ter um? Queria que você começasse respondendo essa pergunta pra gente. Beleza. E aí galera, tudo bem? Bom, público-alvo nada mais é do que os clientes que você quer atrair, tá? Clientes que você precisa atrair até você. O termo alvo, ele já é bem, ele é autoexplicativo, né? E também complementando também a sua segunda pergunta, é importante ter um público-alvo, por quê? Porque se você tem um leque de clientes enorme, você não consegue atender todos para começo de conversa. Vamos supor que todo mundo, que você venda para todos e todo mundo resolva comprar o seu produto. Como que você vai atender todo mundo? Não tem como, né? Até aquele termo que a nossa mãe sempre usava, né? Quando você queria fazer alguma coisa, falava assim, mãe, todo mundo faz. Aí a mãe fala, mas você não é todo mundo. Então, o seu cliente não é todo mundo. Então, para isso que a gente usa o público-alvo. Porque é mais fácil de obter resultado com isso e você consegue interagir de uma forma melhor. Então, o termo público-alvo, muitos usam como avatar, se você procurar na linguagem ali do marketing digital, né? Sim. Como avatar ou como persona, mas nada mais é do que o público do qual você tem o objetivo de alcançar. Perfeito. Seguindo essa linha de raciocínio, então eu preciso definir meu público-alvo antes de iniciar com o empreendedorismo ou depois que eu já iniciei? Eu já senti o mercado e agora eu sei para quem eu vou vender, ou eu já preciso ter uma persona, né, um público-alvo definido antes de começar a colocar a mão na massa mesmo? Legal. O público-alvo, o ideal é definir antes, tá? Mas é importante saber também que se você começou a sua empresa e não tem o público-alvo, você pode também dar uma paradinha e perder um tempinho que não é muito demorado para você fazer. Perder um tempinho para... Perder não, na verdade ganhar um tempinho, né? Investir um tempo para você definir esse público-alvo. E, inclusive, o público-alvo, ele pode mudar, tá? Lá na frente a gente pode falar mais sobre isso. Mas é importante você definir, sim, esse público antes. Mas para quem começou já fazendo sem planejamento, dá uma paradinha que vai valer a pena. Perfeito. Beleza, então. Então a gente já sabe que é importante, a gente consegue definir depois, que para quem começou e não definiu, mas o importante é definir antes. Com base nisso, quais que são os cuidados que a gente precisa ter, né, na hora que a gente for definir um público-alvo para a gente ser certeiro na definição dele? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Tá. O cuidado maior é você não definir nada da sua cabeça, tá? Porque às vezes a gente tem um produto ou a gente presta algum serviço e a gente tem muito apego àquilo, sabe? Então a gente acha que se pra mim é bom, pros outros também vai ser, né? Então, o ideal é você observar o mercado, e aí tem vários meios para isso, tá? Você pode fazer uma pesquisa, você pode perguntar para alguns amigos, pessoas que você confia, e você pode olhar na internet, tá? Sabe? Existem vários meios para isso, mas o mais importante é você não ficar apegado ao perfil que você tem tem em mente, na verdade. Certo. Então você não pode ficar apegado, porque senão você vai sempre levando pro seu lado. E pode ser que o público-alvo seu, que vai te trazer benefício maior, que você vai conseguir vender mais, pode ser que ele não tenha nada a ver com aquilo que você pensa.
Certo. Então você, quando for fazer o público-alvo, você tem que fazer aquele desapego total. Sim. Esquece tudo que você pensa, tudo que você está pensando agora e vamos aos fatos, vamos às pesquisas, porque daí você consegue ter um público mais qualificado. Perfeito. Então, já até envolvendo com a próxima pergunta, achei interessante essa questão de, geralmente a gente tem uma ideia de que é o nosso público-alvo por alguma venda que a gente fez um tempo específico e tal, mas então ele pode ser algo que a gente nunca imaginou que fosse. E a minha pergunta é essa, então o meu público-alvo ele pode mudar então? Com certeza ele pode mudar, porque primeiramente, né, falando nessa questão da venda, pode ser que você vendeu uma ou duas vezes para um tipo de pessoa de uma forma esporádica e pode ser que a pessoa naquele momento esteja desesperada ou precisando daquilo e acabou comprando de você e você não pode simplesmente se basear nisso para definir seu público-alvo, porque a ideia é você vender com frequência. A ideia é vender com frequência, não é vender uma vez ou vender duas, mas a ideia é vender com frequência, tá? Então, para a gente ter uma base legal de público-alvo, a gente precisa validar isso, tá? A gente vai montar nosso público-alvo, vai validar, vai fazer propaganda, falar, colocar conteúdos nas redes sociais e conforme a resposta, a gente pode mudar sim, tá? Existem dois métodos, né, que a galera usa para definir público-alvo. O primeiro método é o método interativo, que é realmente esse método que você vai mudando, conforme os seus resultados, você vai moldando o seu público-alvo, tá? Certo. E o outro método é aquele método fixo, que você simplesmente escolhe o público-alvo, fala para ele e esquece os outros, tá? Aqui na fórmula do MEI, a gente usa o método interativo, tá? Por quê? Porque conforme nós vamos percebendo alguma característica diferente, não é? A gente vai alterando a forma de abordagem até chegar no público ideal. Mas o método físico também dá resultado. Tá, então até perguntando a respeito disso, então para a gente escolher entre o método interativo e o método fixo, ele depende muito do que você vai vender, depende muito do serviço, ou tem um que é melhor do que o outro por causa de uns benefícios que o outro não tem? O que você recomendaria? Então, assim, se você não tem noção nenhuma de público, do seu público, não tem informação zero, sim, eu recomendo você usar o interativo, tá? Porque ele molda mais, que né? Ele vai mudando, isso, e inclusive você pode até buscar seu público-alvo antes mesmo de ter um produto ou de ter um serviço. Você vai ali percebendo o mercado, o comportamento do mercado, e aí depois você pode mudar o serviço. Agora, no método fixo, desculpa, no método fixo, se você já tem um público ali pré-definido, você precisa de um retorno de grana mesmo rápido, então você pode usar o método fixo. Você vai ali direto e a tendência é que você tenha o resultado mais rápido. Então, para cada momento, existe um método ideal. Perfeito. Vamos considerar uma alternativa então aqui, Luizão. Imagina que eu montei um público-alvo com base nessas dicas e não deu resultado. Eu posso montar outro, simplesmente montar outro, começar outro do zero, posso pegar algumas coisas de um e colocar no outro, posso ter essa adaptação, ou eu preciso, usar uma outra estratégia para aquele que eu já defini? Certo. Você pode fazer de várias formas, tá? Eu faria de duas, no caso. Eu poderia alterando aos poucos meu público-alvo, porque pode ser que a abordagem não esteja totalmente errada, pode ser que seja um detalhe ou outro, tá? E você pode também trabalhar com dois públicos-alvos. Aí você me pergunta, mas você vai falar para a mesma pessoa de duas formas diferentes? Não, cada público vai falar com uma pessoa. Então você pode usar dois públicos-alvos e ir sentindo
aquele que vai dar mais resultado, e no final você fica com aquele que realmente vai te trazer resultados bons. Então você tem eu faria dessas duas formas, ou eu iria alterando aos poucos, ou eu trabalharia com dois públicos e testaria, se fosse assim, um totalmente diferente do outro, tá? E para ver qual seria mais vantajoso para mim. Perfeito. E para a gente fechar então o nosso podcast de hoje, eu tenho uma pergunta para fazer a respeito da interação com o público-alvo, tá? Como é que a gente vai interagir com o nosso público-alvo? A minha pergunta é específica, é um padrão que a gente usa para todo mundo? Então a gente vai usar para todo o público-alvo, a gente vai usar, por exemplo, internet, para todo o público-alvo a gente vai usar e-mail, para todo o público a gente vai usar vídeos, por exemplo, ou para cada público é peculiar de cada público? Como que você explicaria essa situação? Isso é muito peculiar para cada público, porque quando você começa ali a definir seu público-alvo, então você vai perceber que uns têm um grau de escolaridade X, outros têm idade Y, e então você vai entender que o público A está no Instagram, o público B acessa mais e-mails, e então é muito específico. Pode ser que o seu público eles não tenham nem tanto acesso à internet, aí você vai precisar falar via WhatsApp. Pode ser que, dependendo quem você escolher, você precise pegar o telefone né? E ligar para a pessoa, porque a pessoa não consegue. Para ajudar a pessoa a acessar um e-mail ou acessar uma página, parece que não, mas não existe ninguém que... Existe sim, existe muita gente que não tem facilidade. Então, na hora de definir o público-alvo, uma das coisas mais importantes é realmente isso que você perguntou. É a forma com que você vai interagir com o seu cliente, tá? Não adianta você interagir de uma forma por um canal que não é usual para ele. Então, essa parte aí também é uma parte importante e a gente deve dar bastante atenção. Perfeito, então. Bom, eu acho que é isso, então. Essa aula, né, sobre público-alvo, esse podcast, é muito importante, é um fundamento, assim, para qualquer empreendedor que estiver querendo empreender tanto digitalmente quanto fisicamente, né, as dicas que nós demos. Alguma consideração final, Luizão, que você queria fazer? Alguma dica, alguma forma que você acha que é importante que você fez para definir o público-alvo que você queria comentar, alguma coisa do tipo? Eu tenho uma dica simples e a gente usa bastante aqui. Se você está em casa, agora em tempo de quarentena, né? A maioria está em casa e tem tempo para isso, faz um exercício, pega uma folha em branco, desenha um homenzinho aqui, coloca um nome legal para ele e vai definindo, vai rabiscando. Esse exercício de você tentar definir seu público-alvo, pode ser, faz vários e vai definindo, isso aí vai te ajudar muito. Porque a gente fala sobre definir, sobre anotar, mas quanto mais você vai anotando, quanto mais você vai pensando nisso, o público-alvo ele vai entrando na sua mente e fica automático. Então, quando você for fazer um conteúdo, for fazer uma venda, a forma de abordagem, quando você tem o público-alvo bem definido na sua cabeça, a forma de abordagem ela vem automática. Quando você vê, você já está falando para o público-alvo. Então, a minha dica é essa: pega um papelzinho lá, faz um rabisco e vai anotando aí todas as características aí do seu cliente ou do seu possível cliente aí. Perfeito. Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até o fim, tá? Vale ressaltar, a gente sempre também fala para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, qualquer coisa do tipo, vocês podem estar comentando no campo abaixo aqui de comentários, tá? Alguma dúvida a gente vai estar respondendo vocês, vai estar interagindo com vocês também, tá? Luiz, muito obrigado pelo podcast de hoje, e é isso, tá? Muito obrigado, galera. Até mais.